Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no curso do Revisão de Concursos comigo, o professor Yuri Matos. Você que está aqui comigo acompanhando o curso completo do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, preparei esse conteúdo com relação ao nono capítulo desse código que aborda sobre os compromissos da empresa, dos Correios, em relação a seus fornecedores e seus parceiros de negócios. Então, começamos lá. Estamos abordando em todo o nosso curso os capítulos, né? Cada capítulo, e com relação ao compromisso dos Correios, já vimos o compromisso com relação aos colaboradores, compromisso dos colaboradores com relação aos Correios, o compromisso dos Correios com o governo e com a sociedade, compromisso dos Correios com seus clientes, que foi a aula anterior, e agora o compromisso com relação aos fornecedores e seus parceiros. Então, esse capítulo vai definir como os Correios devem escolher e se relacionar com aqueles que fornecem produtos, serviços e trabalham em conjunto com os Correios para o sucesso das suas operações. Perfeito? Então, esse tema é importante porque a relação com fornecedores e com seus parceiros de negócios pode afetar diretamente na qualidade e na reputação dos Correios, que é sobre tudo isso que estamos tratando desde então no Código de Conduta Ética. Então, vamos ver cada um desses pontos, vou destrinchar esse capítulo do Código, como a gente está fazendo em todas as aulas, para você analisar na prática cada um dos pontos de forma muito objetiva e de forma muito prática. Perfeito? Então, o primeiro tópico que eu separei aqui para você, para explicar sobre esse capítulo, é o tópico da contratação baseada em critérios econômicos, técnicos e legais. Então, se você está acompanhando aí com seu material, com seu mapa mental, ou com o seu código, você viu que tem esse tópico aí muito bem claro, muito bem definido nesse capítulo, que é a contratação baseada em critérios econômicos, técnicos e legais. Então, o primeiro compromisso dos Correios é o quê? É contratar fornecedores ele se compromete a contratar fornecedores e parceiros com base em alguns critérios. Quais critérios são esses? Critérios econômicos, critérios técnicos e critérios legais, com base na legislação. Mas na prática mesmo, o que isso significa? Então, para escolher um fornecedor, um parceiro, os Correios devem avaliar o quê? Então, ele deve avaliar critérios econômicos. Então, nos critérios econômicos, eles buscam o quê? A melhor relação custo-benefício, certo? Ou seja, o valor pago a esse fornecedor, a esse parceiro, deve compensar na qualidade e na eficiência dos produtos ou dos serviços que vão ser aos Correios oferecidos. Ah, agora sim, critérios econômicos. Agora faz todo sentido, né? Então a empresa vai analisar, os Correios vão analisar o custo para poder garantir que os recursos dos Correios, aquilo que vai ser pago, seja usado de forma responsável e que não seja desperdiçado dinheiro. Então vai pagar, vai contratar um fornecedor, vai pagar por aquele preço, mas é um preço que vai ser pago depois de uma análise com relação ao custo-benefício, né? Porque aquilo que vai ser pago vai compensar na qualidade e na eficiência dos produtos que vai ser oferecido a ele. Então esses são os critérios econômicos. Aí vem os critérios técnicos. Então depois de avaliar o custo, ou além de avaliar o custo, é fundamental, é importante verificar se o fornecedor também tem a capacidade técnica necessária para atender aos padrões dos Correios. Então não basta dizer que faz e que faz por um preço. E, tá bom, esse preço está ok, nós vamos pagar. Não, não é bem assim. Precisa avaliar também se por trás daquele valor, por trás daquela proposta, existe uma capacidade técnica para atender o serviço, prestar o serviço, e que esse serviço que vai ser oferecido aos Correios estejam nos mesmos padrões dos Correios. Então, por exemplo, se o fornecedor oferece um serviço de transporte, os Correios vão conferir se ele tem os veículos e os equipamentos que são adequados para poder realizar as entregas com qualidade e segurança, dentro dos mesmos padrões dos Correios. Perfeito? Então tem a ver também com essa questão dos critérios técnicos. E, finalmente, os critérios legais, que é muito importante para que todos os fornecedores e parceiros estejam em conformidade com as leis e com os regulamentos. Então, não basta os Correios, como a gente vem abordando em todas as nossas aulas, dentro de sua missão, de sua visão, de seus valores, de seus princípios, tá? Que usa como referência, inclusive, várias outras legislações que regem a administração como um todo, que também usa como referência a Constituição. Então, não adianta toda essa preocupação aqui dentro do Código de Conduta Ética dos Correios, sendo que ele vai contratar um fornecedor, um parceiro que não cumpra
que não esteja em conformidade com leis e com regulamentos. Então, isso significa que a empresa os Correios só vai fazer contratos com base com fornecedores que estejam regularizados e que sigam as expectativas legais do setor logístico ou do setor que envolve aí a contratação do respectivo serviço. Então, esse compromisso dos Correios garante que eles estejam sempre alinhados com as normas e que evitem problemas legais aí no futuro com a contratação de algum parceiro que não esteja dentro dessa conformidade. Então, esses critérios econômicos, critérios técnicos e critérios legais ajudam a garantir que os fornecedores, os parceiros que são escolhidos, sejam confiáveis, sejam competentes e que cumpram as regras, perfeito? Então, sejam confiáveis, sejam competentes e que cumpram as regras do jogo, para poder colaborar com o bom funcionamento dos Correios. Então, esse é o primeiro tópico que eu separei para explicar do 9º capítulo dessa relação dos Correios com os fornecedores e parceiros. Mas não é só esse tópico, não. Trouxe aqui também sobre a exigência do perfil ético e sustentável. Então, outro ponto que é também muito importante no relacionamento com fornecedores e parceiros é a exigência de um perfil ético e desenvolvimento sustentável. Então, os Correios não buscam apenas fornecedores que ofereçam um bom preço. Não é só isso. Eles precisam também valorizar a ética e a sustentabilidade na sua gestão. Tá? Então, o que quer dizer um perfil ético? Então, os Correios esperam que todos os fornecedores e os parceiros ajam com o quê? Com integridade, né? Cumprindo suas obrigações e evitando práticas como corrupção, evitando práticas como fraudes, evitando outros tipos de comportamentos que são considerados antiéticos. Então, significa que os fornecedores devem ser empresas que respeitam leis e normas e que tratam seus próprios funcionários e clientes de forma justa. Perfeito? Então, essa é a preocupação também dos Correios para com seus fornecedores, quando fala em perfil ético. E quando fala em desenvolvimento sustentável, tem a ver que a sustentabilidade é um compromisso que envolve práticas de proteção ao meio ambiente e o uso consciente dos recursos naturais. Então, aqui o termo sustentável eu estou usando justamente para enquadrar essa preocupação com a proteção ao meio ambiente e o uso consciente dos recursos naturais. Então, os Correios querem fornecedores que adotem também medidas para reduzir o impacto ambiental. O uso eficiente de energia e água, a redução de resíduos e a reciclagem, tudo isso são preocupações com o meio ambiente, né? Então, além disso, essa exigência de sustentabilidade também deve ser aplicada em toda a cadeia produtiva dos próprios fornecedores. Então, exige os fornecedores, quando os Correios vão contratar o fornecedor, exige que esse fornecedor que vai ser contratado tenha procedimentos, ele tenha procedimentos que avaliem também seus respectivos fornecedores. Entendeu? Então, os Correios acabam exigindo que toda a cadeia esteja envolvida com essa preocupação com relação à sustentabilidade do meio ambiente. Então, não só aquele que está sendo contratado diretamente pelos Correios, mas aqueles que trabalham como fornecedor deste fornecedor dos Correios. Deu para entender, né? Então, exige que toda a cadeia se estenda a seus fornecedores também. Os fornecedores dos Correios devem exigir o mesmo compromisso de seus próprios fornecedores para poder promover que o ciclo constante de práticas sustentáveis quanto ao meio ambiente. Então, com essa exigência, o perfil ético e desenvolvimento sustentável, os Correios garantem que toda a sua rede de fornecedores e seus parceiros trabalhem de acordo com esses valores éticos e com esses valores com relação à sustentabilidade para promover práticas de responsabilidade tanto social quanto de responsabilidade ambiental. Então, esse tópico fala da exigência do perfil ético contra a prática de corrupção, fraudes e outros comportamentos antiéticos e o desenvolvimento sustentável com relação a práticas, medidas para reduzir o impacto ambiental. Perfeito? Próximo tópico da nossa aula, vamos falar da definição de fornecedores e parceiros. Então, o que de fato que são os fornecedores e parceiros para os Correios? Tá? Para que não exista dúvidas. Vamos lá. Parágrafo único, inclusive, que trata do 9º artigo, que é o texto do 9º capítulo do Código de Conduta Ética, define claramente lá o que os Correios consideram como fornecedores e parceiros, né, dentro desse Código de Conduta. Então, vamos lá. Os fornecedores, tópico fornecedores, são pessoas físicas ou pessoas jurídicas
que fornecem produtos ou serviços aos Correios. Ponto, certo? São pessoas físicas ou jurídicas que fornecem produtos aos Correios. Isso inclui desde empresas que fornecem materiais, propriamente ditos, como papel e equipamento, até mesmo prestadores de serviços como manutenção, serviço de manutenção, o próprio transporte e segurança. Então é muito amplo pelo que você está vendo, né? Basicamente são todas as pessoas e empresas que os Correios contratam para suprir as necessidades tanto de produtos, tanto de materiais, quanto de serviços, né? Então vai desde materiais como água, papel como material e equipamento, quanto também prestação de serviço propriamente dito, manutenção, transporte e segurança. Bom, esses são os fornecedores. E parceiros? A definição de parceiros são pessoas físicas e jurídicas que atuam junto aos Correios como um interesse comum para alcançar determinado objetivo. Então, esse é o parceiro. O fornecedor, ele atende, são pessoas físicas ou jurídicas que fornecem aos Correios produtos ou serviços. Os parceiros são pessoas físicas ou jurídicas que atuam, que aí nesse caso vão atuar junto com os Correios, para um interesse comum para poder alcançarem juntos um determinado objetivo. Então esses parceiros acabam colaborando com a empresa em projetos e em algumas iniciativas específicas que podem envolver um contrato, um acordo formal. Tá? Um exemplo de parceria pode ser um acordo com a empresa de tecnologia, para poder melhorar a logística de entrega dos Correios. Então, eles fazem uma parceria, ambos vão trabalhar juntos para poder melhorar e alcançar um resultado benéfico melhor para os dois lados com relação a esse recurso tecnológico. Então, existe essa diferença no conceito de fornecedores e parceiros, especificado no parágrafo único do 9º artigo do Código de Conduta Ética, então a diferença está bem clara. Ambos são pessoas físicas ou jurídicas, só que no caso dos fornecedores, eles fornecem produtos e serviços aos Correios, tá? Vai desde empresas que fornecem materiais até empresas que prestam serviços. E os parceiros, né, são pessoas físicas e jurídicas que atuam junto com os Correios em um interesse comum para alcançar determinado objetivo. Então, essa diferença entre fornecedores e parceiros é importante você saber, porque ela deixa clara o papel de cada um dentro dessa relação dos Correios e permite, dessa relação com os Correios, e permite que a empresa adote políticas específicas para cada tipo de relação. Então, quando o capítulo está lá, o texto do capítulo já diz compromisso dos Correios nas relações com os fornecedores e parceiros, significa que não quer dizer, não diz a mesma coisa. Existe uma diferença, né, entre fornecedores e parceiros, que é exatamente essa que ficou bem claro para você agora. Então, o 9º capítulo do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios detalha como a empresa se compromete a estabelecer suas relações éticas, suas relações responsáveis e suas relações sustentáveis com seus fornecedores e parceiros, desde a escolha que deve ser cuidadosa, baseada ali nos critérios econômicos, nos critérios técnicos e legais que nós vemos, até a exigência de um perfil ético e sustentável. Então, esses compromissos garantem aí que os Correios mantenham parcerias que respeitem as leis e que promovam as práticas de responsabilidade, tanto social quanto responsabilidade ambiental. Então, quando ele estabelece relações de confiança e integridade com esses fornecedores e esses parceiros, os Correios reforçam ainda mais a sua imagem de uma empresa ética e que está comprometida com a sustentabilidade e com a qualidade dos serviços. Um assunto muito importante que está presente aí no capítulo, que apesar de curto, mas é um capítulo que pode fazer total diferença na preparação quando você for responder alguma questão que cobre exatamente esse assunto da relação dos Correios com seus fornecedores e parceiros. Perfeito? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Em mais esse conteúdo, tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua preparação. Volto a dizer, se você tem interesse em aproveitar todos esses mapas mentais que eu estou utilizando nas aulas, mas não só esses, como também de português, informática, matemática, conhecimentos gerais e vários outros bônus, não só os mais de 460 mapas mentais que você vai adquirir, não. Você tem bônus lá, muitos bônus de questões, português, do próprio código, coleção completa de e-books ilustrados de português. Tem muito material e você confere esse conteúdo na descrição do vídeo, no link na descrição do vídeo e no QR Code para aproveitar nos seus estudos. Perfeito? Espero você na próxima aula.